No escuro, em Ceilândia, moradores passaram o Natal sem energia elétrica. Dia oficial da troca, saiba quais os direitos do consumidor na hora de trocar os presentes de Natal. E ainda exagerou na comilança? Aqui no estúdio, uma entrevista sobre infecção intestinal. Olá, eu sou Renata Dourado e o Band Cidade Primeira Edição está começando agora. A gente começa o Band Cidade desta quinta-feira fazendo uma pergunta. Você imagina como é ficar esse período de festas sem energia elétrica em casa? Pois é, os moradores de uma quadra em Ceilândia sabem bem o que é isso. Eles ficaram os dias 24, 25 e a madrugada do dia 26 sem luz. E o receio é passar pelo mesmo problema na virada do ano. O Natal na casa do Roberto não foi dos melhores esse ano. Foi um Natal à luz de vela mesmo, viu? Brilhou só as velas de Natal. A energia acabou às 7 horas da manhã do dia 24 e retornou na madrugada 2 horas da manhã do dia 26. E foi assim, aquele Natal da gente que... às escuras, né? Toda a quadra 13 do setor O ficou sem energia elétrica por horas. Nesta quinta-feira ela voltou, mas surgiu com outro problema: as constantes oscilações de luz. E nesse vai e volta de energia, ele decidiu desligar os aparelhos eletrônicos da casa com medo de ficar com mais prejuízos. É uma falta de respeito com nós que somos consumidor, que pagamos nossa conta em dia. Caso se a gente não pagar, eles vêm aqui, se você pagar atrasado, cobram uma multa e cortam sua energia. E agora, quando eles fazem isso, o que a gente pode fazer contra eles? Nada. Os moradores contam que procuraram a SEB para reclamar da situação e mesmo assim eles nem apareceram. Virou rotina, que cancelar o Natal, perder, né, os passeios da gente. Complicado, né? E em nota, a SEB informou que a falta de luz constante está acontecendo por conta das chuvas dos últimos dias. Já sobre o prazo de quando a energia será estabilizada, a companhia não respondeu. E aqui com a gente, Cláudio Berto. Olá, Cláudio, boa tarde. Complicada essa situação, né, Cláudio? Muito complicado, né? Porque, afinal de contas, o cidadão que paga a conta, como disse aquele lá que nós entrevistamos, né? Ele é um desrespeito a ele, né? Ele se esforça, paga em dia para não ter problemas de interrupção. E quando acontece uma instabilidade dessa, você liga na SEB, você, se tiver sorte de ser atendido, é atendido com certo desdém, né? Eles não dão nenhum prazo, não dão a menor satisfação, não dá nada. E essa gente que acabou de fazer uma greve para manutenção de privilégios, muitos deles foram mantidos inclusive, né? Uma companhia que já foi orgulho aqui de Brasília, já esteve entre as melhores do país, hoje está entre as piores do país, uma conquista, ela conquistou essa condição do governo de Agnello Queiroz para cá, né? É uma empresa que está com um rombo de 1,3 bilhão de reais e é exatamente em razão disso, né, que se recomenda tanto a sua mais urgente possível privatização, né? Porque com investimento privado e também com a lógica privada na gestão dessa empresa, quem sabe isso dá certo, né? Essa é uma empresa que tem o monopólio na venda de um produto sem o qual ninguém pode viver, que é a energia, e ainda assim dá prejuízo, né? Isso é coisa ou de gente incompetente ou de gente mal intencionada, né? Não é uma coisa recente, não é de agora, não é de um ano, nem de 2, nem de 3, é um acúmulo. A SEB foi muito roubada no passado recente, que o diga a construção, por exemplo, da barragem do Descoberto, né? Mas também tem muito ali de abusos que foram cometidos. A SEB dando prejuízos há anos e pagando participação nos lucros aos seus empregados. Lucros? Que lucros, né? Eles devem, no mínimo, têm o dever de atender bem o cidadão, coisa que eles não estão conseguindo fazer, não fazem de jeito nenhum no serviço do 0800. E olha, não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços. Essa foi a análise do ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre o pacote anticrime que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro com 25 vetos. Um ponto acrescentado pelo Congresso que contrariava o ministro foi mantido pelo presidente: a exigência de um juiz de garantias em processos criminais. Veja na reportagem de Caian Messina. Em 30 dias, o Brasil vai ter novas regras para, segundo o governo, ajudar a diminuir a violência. Entre elas, o aumento da pena máxima no país, de 30 para 40 anos, e a redução da possibilidade de progressão de pena em caso de crimes violentos. O item mais polêmico do pacote, que teve 25 vetos, também foi sancionado.
Jair Bolsonaro ignorou a recomendação do ministro Sérgio Moro e manteve a criação do chamado juiz de garantias em processos criminais. O magistrado será responsável pelo controle da legalidade da investigação. Ele vai cuidar da base do processo em andamento, mas a sentença será dada por outro juiz. Ou seja, na prática, os inquéritos terão 2 magistrados na primeira instância e não apenas um. Os parlamentares incluíram a regra com o argumento de que diminui a possibilidade de erros e perseguição política. Integrantes da Lava Jato, por outro lado, afirmam que a novidade vai dificultar condenações. Além disso, ninguém sabe exatamente quanto a implantação do juiz de garantias vai custar. Judiciário e Congresso vão ter de definir se vai ser necessário abrir novas vagas em concursos para magistrados ou se os atuais vão acumular processos. Em nota, o ministro Sérgio Moro afirmou que em 40% das comarcas do Brasil há apenas um juiz. O judiciário custa mais de 90 bilhões de reais por ano, o maior valor por habitante do Ocidente. E é lento. A cada 10 processos que entram por ano, apenas 3 são julgados. Na última entrevista sobre o assunto, Bolsonaro argumentou que a medida vai evitar eventuais erros. O líder do PSL no Senado, Major Olímpio, avisou que vai apresentar um projeto para extinguir o juiz de garantias. Entre os itens vetados pelo presidente estão o aumento das penas para crimes contra a honra cometidos na internet, um trecho que dificultava a coleta de material genético de criminosos e outro que facilitava a progressão de pena de condenados por crimes violentos em casos de bom comportamento. Pois é, mudanças importantes, né, Cláudio? Certamente. Agora tem essa questão que gerou uma grande polêmica, né? Que é essa figura desse juiz de garantias, né? É muito suspeito essa alteração na legislação, né? É preciso lembrar que essa proposta original é do deputado Marcelo Freixo, que é do PSOL. O PSOL é um puxadinho do Partido dos Trabalhadores, como a gente sabe, cujo principal líder acaba de sair da cadeia depois de cumprir pena por roubar o país. A gente percebeu que essa sanção do presidente ontem motivou reações suspeitas também, né? Não só desses deputados do PT e do PSOL, todos, olha, que bom que isso foi sancionado, todos elogiaram muito o Bolsonaro, imagina, boa coisa não pode ser. E também, depois, a gente assistiu advogados criminalistas também aplaudindo, assim, muito alegres, a criação desse juiz de garantia. O juiz de garantia é uma instituição que funciona em alguns países mundo afora, mas o sistema jurídico e judicial permite que isso funcione bem. Aqui no Brasil não é tanto assim. Essa proposta é uma jogada, segundo os especialistas, os analistas, é uma jogada para retirar do processo atualmente o juiz de primeira instância, como o juiz Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, e até o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Eles ficarão impedidos de prolatar sentenças. É exatamente essa a jogada, é tirar do Marcelo Bretas o poder de dar a sentença daqueles bandidos que ele está investigando no âmbito da Lava Jato. Do mesmo modo, o juiz relator do caso na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em princípio, também ficaria impedido. Imagine, o ministro Edson Fachin vai ter que ter um juiz, um colega, vigiando para saber se a quebra do sigilo que ele determinou obedece ou não obedece à lei, se a escuta telefônica que ele determinou contra o investigado, se isso foi ou não foi dentro da legalidade, etc. Me parece que criaram instrumentos para tentar garantir a impunidade de muita gente. É por isso que tantos os partidários dos réus da Lava Jato, quanto os seus advogados ficaram tão alegrinhos com essa medida. O que se espera, e aí isso explica também a decisão do presidente de sancionar, o que se espera é que isso vai ser judicializado, né? Já entidades de juízes e também partidos como o Podemos já anunciaram que vão entrar com ação direta de inconstitucionalidade contra isso. E era uma imposição do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia. Veta tudo, só não veta isso. E o Bolsonaro, que é político experiente, que é um deputado experiente, né, há 28 anos, ele percebeu que se ele vetasse isso,
a Câmara poderia usar isso como pretexto para vetar tudo, para derrubar todos os outros vetos também, né? Então, para preservar os vetos que de fato importavam, ele sancionou essa parte na expectativa de que o Supremo derrube ou considere inconstitucional o juízo de garantia, até porque parece que, segundo os constitucionalistas, né, eles dizem que essa tinha que ser uma iniciativa do Poder Judiciário, o juízo de garantia, e não do Poder Legislativo. E olha, a Defesa Civil descartou o risco de perigo no prédio que teve um apartamento incendiado na quadra 300 do Sudoeste na noite dessa quarta-feira. Um incidente envolveu redes de tensão elétrica e um botijão de gás. O fogo atingiu uma varanda que era usada como churrasqueira. O controle das chamas foi feito pelos próprios moradores. Quando chegaram, os bombeiros fizeram a operação de rescaldo e analisaram as condições de segurança de toda a estrutura. Ninguém ficou ferido. E olha só, deixa eu te dar uma dica. Com o TIM Chip Top, você se conecta de verdade e faz a festa na internet, viu? Ele é tão top que já vem com a primeira semana grátis para você aproveitar o melhor da internet. Você tem 1 GB de internet e mais 3 GB no bônus da madrugada para usar como quiser. Isso mesmo, mais 3 GB de meia-noite até às 6 horas da manhã. Sabe aquele vídeo que você tanto queria ver? Pois é só dar play. Game novo? Só baixar. Redes sociais, Facebook, WhatsApp, Messenger e Twitter são ilimitadas. Pois é, as definições de top foram atualizadas e com sucesso. Compre já o seu TIM Chip Top. TIM, a inovação não para. E você vai ver a seguir, shoppings voltam a funcionar a todo vapor para o dia em que mais se troca presentes em todo o país. O Band Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 43 minutos. Olha, a fartura do Natal é um prato cheio literalmente para os exageros, abrindo espaço muitas vezes para uma infecção intestinal. Sintomas como náusea, diarreia e dor muscular podem aparecer até 72 horas depois. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a gastro, doutora Zuleika Parrio, no quadro Consulte Doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui, doutora. Queria que a senhora explicasse um pouco o que é essa infecção intestinal ou gastroenterite, é isso que as pessoas às vezes costumam falar também. Nós temos a diarreia, essa diarreia aguda que pode acontecer depois que você come um alimento. Esse alimento pode estar contaminado com micro-organismos vivos e pode também ter alguma substância, que seria uma substância tóxica. Então, o que a gente vê muito é que esse tipo de alimento, às vezes, ele fica exposto muito tempo em temperatura ambiente e isso pode facilitar a proliferação de bactérias. Fala-se muito em maionese. Quais são os alimentos mais propícios? Geralmente os alimentos que têm um teor maior de gordura, que têm um teor maior de proteína, que pode funcionar mesmo como um caldo de cultura para essas bactérias. Então, tem bactérias que produzem algumas toxinas e quando a pessoa vai comer aquele alimento que ficou exposto muito tempo, temperatura ambiente, muitas vezes sem a proteção adequada, ela já acabou de comer após algumas horas, poucas horas, até 4, 6 horas, ela já pode manifestar os sintomas de uma infecção com diarreia, vômito, dor abdominal. Então, normalmente, isso é uma substância que já estava pronta no alimento. As infecções mesmo, elas são mais tardias. Vêm depois de 12, às vezes de 20 horas que a pessoa comeu aquele alimento contaminado. Então, nem sempre quando a pessoa passa mal ali, ela está com infecção intestinal. Não, às vezes pode ser só uma intoxicação. E aí o próprio organismo expele e ela fica bem. A maioria das vezes, né, são autolimitadas. A gente tem que se preocupar quando for uma disenteria. Aí, no caso da disenteria, nós temos as fezes são fezes sanguinolentas, com pus, a pessoa tem febre alta. Então, nesses casos, são sintomas de alarme que a gente pede para que o paciente vá procurar mesmo um serviço médico para ser atendido. Nos outros casos, normalmente, ele pode tratar em casa mesmo, com uma hidratação, uma dieta mais leve, sem leite, sem derivados, sem bebida alcoólica, com pouco teor de gordura e de proteínas, e que ele pode, com uma boa hidratação oral, que pode ser feita com soro, né, que ele pode comprar esses soros nas farmácias, com uma hidratação grande com sucos, água, leite, água de coco, que ele pode ficar bem mesmo sem precisar procurar um serviço médico. É importante ter uma atenção maior com crianças e idosos? Com certeza, porque essa população, ela desidrata muito fácil, tá? A desidratação é rápida e o grande problema das gastroenterites agudas é justamente a desidratação, tá? Então, assim, idoso e criança tem que hidratar muito bem.
Então, muitas vezes você tem que procurar um auxílio médico para ajudar na hidratação quando eles não estão aceitando a reposição oral do soro. Tá? Às vezes o soro tem que ser injetável, então nessa época, se o paciente realmente estiver muito desidratado, o ideal é que ele procure um serviço médico, caso ele não consiga ingerir o soro suficiente, fazer uma boa hidratação. Então, nessa época de Natal, de Ano Novo, algumas famílias têm essa possibilidade de fazer aquela ceia mais farta e às vezes a comida fica para outros dias. Quais os cuidados que devem ter, então, com essa comida? Primeiro, não deixar a comida exposta com muita pessoa ao redor, porque a pessoa falando, conversando, ela vai jogar alguns micro-organismos por cima daquela comida. Então, é sempre bom que ela tenha uma proteção e que deixe o mínimo possível de tempo e temperatura ambiente. O importante é que ela seja condicionada em recipientes adequados e guardados na geladeira, tá? O mais rápido possível, porque ficando em temperatura ambiente é um caldo de cultura propício mesmo para o desenvolvimento de bactérias. Tá bom, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Feliz Natal e Ano Novo para a senhora. Obrigada, querida. E olha, pode passar. Não. Olha, Natal também é sinônimo de presentes, né? Mas nem todo mundo fica satisfeito e todo dia 26 de dezembro é sempre a mesma coisa. Os shoppings ficam lotados de gente trocando o que ganhou. Você sabe qual o seu direito enquanto consumidor? A resposta está com quem? Rodrigo Miranda. A gente vai aqui ao vivo. Ele está direto no shopping, um dos shoppings mais movimentados aqui de Brasília. Rodrigo, boa tarde. Você teve que trocar o seu presente ou os seus presentes? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos que acompanham o Band Cidade. Eu já troquei o meu presente, me antecipei, aproveitei até porque vocês me mandaram aqui pro shopping, né? Mas agora a gente vai falar de quem quer trocar para saber quais são os direitos. Por isso eu estou aqui com o Marcelo Nascimento, diretor-geral do Procon. Marcelo, uma boa tarde para você. Primeira dúvida, os estabelecimentos são obrigados a fazer as trocas? Boa tarde, Rodrigo. Não, se um produto não apresenta defeito, o estabelecimento não é obrigado a trocar o produto, somente se apresentar defeito. Apresentando defeito, aí sim ele é obrigado a efetuar a troca. Agora, tem uma grande diferença, né? Comprando na loja e comprando na internet, né? As regras mudam. Isso, as regras mudam. Pela internet, né, é o que a gente chama aí de direito de arrependimento, que no prazo de 7 dias da compra do produto ou do recebimento dele em casa, o consumidor pode devolver o produto ou trocá-lo, mesmo que não haja defeito. Agora, quando o consumidor deve procurar o Procon aí, caso ele não consiga fazer a troca? Se algumas regras dessas de troca não for observada pela loja, né? Embora a loja não seja obrigada a trocar o produto, se ela garante que efetuará a troca, ela não pode se recusar depois a efetuar essa troca. E no caso da compra também, né, tendo sido apresentado defeito ali, né, ele tem que sim trocar o produto no prazo aí de até 30 dias que a loja deve fazer essa troca. Agora então, na hora de comprar que é preciso ter atenção, né? Isso, é importantíssimo que no ato da compra o consumidor certifique se a loja tem uma política de troca e qual é essa política, qual é o prazo de troca e como deve ser feita essa troca. Algumas lojas têm uma diretriz de não arrancar a etiqueta, a embalagem não deve estar violada, então tem algumas regrinhas que devem ser observadas e informado o consumidor no ato da compra. Muito obrigado, Marcelo, pelas informações. Tá aí, Renata, as dicas, viu? Quem foi esperto, anotou e vai poder fazer uma troca aí bem tranquila. Isso aí, Rodrigo. Muito obrigada. Bom trabalho para você. E olha, o corpo de Luciana de Melo Ferreira, morta a facadas no último fim de semana, foi enterrado na tarde desta quarta-feira. O ex-namorado dela, Alan Fabiano Pinto de Jesus, é o principal suspeito do assassinato. A justiça decretou a prisão preventiva e ele não deve deixar a cadeia tão cedo, pelo menos é o que a gente espera. Parentes e amigos de Luciana de Melo Ferreira estiveram na Capela 7 do cemitério Campo da Esperança para se despedir da funcionária do Tribunal Superior Eleitoral. Rosa era amiga da mulher. A comerciante aproveitou para pedir justiça durante o último adeus da amiga. Acho que a lei não funciona, porque eu acho que uma vez a medida protetiva, a mulher não tem que se arrepender e ir lá tirar, não. Tem que deixar a justiça ser feita. Nesse caso, ela foi lá, deu uma segunda chance, perdoou e ele acabou matando ela. A justiça determinou nesta quarta-feira a prisão preventiva do vigilante. Ele continua internado sob custódia no hospital de base. Alan deu entrada na emergência da unidade no início desta semana. A partir de agora, ele responde pelo crime de feminicídio. Alan usava a tornozeleira eletrônica até o dia 4 de dezembro por ter tentado matar a ex-companheira em outubro desse ano. A partir da revogação dessas medidas, nós temos o relato da filha da vítima, da tentativa paulatina do Alan, no sentido de se aproximar novamente da ofendida, né?
da agredida, no caso a ex-namorada. Os dois teriam se conhecido por meio de um aplicativo de relacionamento. Testemunhas disseram que o casal ficou menos de 6 meses junto, mas quando a mulher decidiu dar um ponto final, as ameaças e agressões começaram. O crime aconteceu no último sábado, mas o corpo só foi encontrado pela filha de Luciana nesta segunda-feira, no apartamento do Sudoeste. As imagens da câmera de segurança do prédio mostram Alan entrando pela portaria. Ele fica cerca de 2 horas esperando pela ex-namorada. Logo depois, ele aparece, deixando o prédio carregando uma bolsa. Esse é o 34º feminicídio registrado este ano aqui no DF. Tristeza, né, Cláudio? Infelizmente, mais uma notícia que a gente tem que dar dessa forma. É uma covardia, né? É inominável. Temos uma boa legislação, é uma legislação que precisa ser cumprida e vem sendo cumprida, né? Essa do feminicídio. Temos também o suporte da Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais rigorosas do mundo, né? Das mais atuais do mundo, né? Melhor do que, por exemplo, a legislação nos Estados Unidos. O problema é que é um crime doméstico, é um crime que em geral, praticado, a maior parte dos casos, quase a totalidade dos casos, é praticado pelo companheiro, o ex-companheiro, enfim, é gente muito próxima, gente conhecida. Esse é um fator dificultador. O governador Ibanez Rocha, que é advogado, ele nos deu, numa entrevista à Rádio Band News FM esses dias, ele falando de uma ideia que ele está trabalhando junto a parlamentares para apresentar projetos no Congresso para alterar a legislação. Ele acha que isso vai começar a ceder quando todos os crimes que são cometidos contra a mulher, e não apenas o feminicídio, não apenas o crime da agressão física, né, que é o pré-homicídio, né, que todos os crimes sejam agravados. Uhum. Ele disse assim, se o sujeito que cometeu o crime de injúria, por exemplo, uma ameaça e tal, se esse crime for agravado contra a mulher, por ser contra a mulher, for um crime que ganhe uma punição ainda muito maior do que tem hoje, os agressores eles vão começar a pensar 2 vezes antes de agravar o crime cometido, seja ela ameaça, né? Para não chegar à agressão e nem muito menos ao assassinato, né? Não sei, é algo que para ser discutido, para ser examinado, mas de fato alguma coisa precisa ser feita a mais do que simplesmente agravar o crime do assassinato em si, né? A gente ter uma situação como essa que é muito comum. As mulheres têm medida protetiva, né? Elas ganham o direito o juiz determina uma distância mínima que deve ser mantida entre o agressor e a vítima, mas frequentemente isso é inútil, né? Quando o sujeito se tratar de um crime passional, se ele está determinado a matar, ele vai lá e mata mesmo, com ou sem medidas protetivas, com ou sem tornozeleira eletrônica. É um caso um problema muito sério mesmo. De toda né? a sociedade, né? A gente tem que debater e verificar realmente. E os números, né? Os números são espantosos, né? Impressionantes, sobretudo aqui no Distrito Federal. É verdade. E olha, você vai ver a seguir, buraco se abre na Ceilândia e ninguém sabe o motivo. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você. Agora são 12 horas e 57 minutos. Na BR-070, uma cratera de aproximadamente 3 metros de profundidade surgiu na pista que separa a expansão do setor OR do setor de indústrias. Ainda não se sabe o que provocou o problema. O João Idalindo está preocupado com toda essa situação, pois a cratera se abriu perto da casa e do comércio dele. Tá perigoso, né? Aqui passa muita gente aqui, ó, fazendo caminhada com criança, cachorro. O pessoal vem de lá, às vezes vem na maior loucura, ó. Não vê isso aqui, ó? Joga o carro dentro. Se você entrar ali pra tu ver ali, ó, acaba um carro ali dentro. Tá feio. O buraco aberto fica às margens da BR-070, na pista que separa a expansão do setor O do setor de indústrias da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, a cratera tem cerca de 5 metros de comprimento e 3 metros de profundidade. Isso aqui vai abrir qualquer chover muito forte aqui, vai abrir uma vala do tamanho do mundo. Em nota, a Novacap diz que aguarda a avaliação dos técnicos da companhia urbanizadora para identificar a origem do problema, mas acrescentou que busca soluções para resolver a situação o mais rápido possível. Tem que melhorar, viu? As coisas aqui tá devagar. A administração de Ceilândia acredita que a situação pode ter sido causada pela forte chuva que caiu nos últimos dias. Contou ainda que equipes do órgão estão trabalhando
para resolver o problema. Que coisa, né? E olha, vai ser enterrado hoje o corpo do brasiliense Jacó Vilar Santana, que estava desaparecido na Chapada dos Veadeiros. O homem de 31 anos estava com a namorada na cachoeira do Vale da Lua, em Alto Paraíso de Goiás, quando os dois foram surpreendidos com uma tromba d'água. Isso foi no dia 1º de dezembro. A namorada dele, Jéssica Carmelo, conseguiu se segurar em uma pedra e foi resgatada, mas infelizmente ele não. 22 dias depois, o corpo de Jacó foi encontrado às margens do rio São Miguel, a cerca de 10 quilômetros de onde desapareceu. O trabalho de resgate foi feito pelos bombeiros daqui do Distrito Federal e de Goiás e contou com a ajuda de cães farejadores. É isso, a gente fica por aqui. O Plantão de Natal acaba hoje. A partir de amanhã, Rodrigo Orengo assume o comando do Band Cidade de primeira edição. A gente volta a se encontrar em 2020. Um ótimo ano para você, um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau!